Se és capaz de manter a tua calma quando ao redor todos a perdem e te culpam por isso, se és capaz de confiar em ti quando todos duvidam, mas aceitas também que duvidem de ti, se és capaz de esperar sem te cansares da espera, ou sendo enganado, não recorrer à mentira, ou sendo odiado, não dar lugar ao ódio, e não parecer bom demais, nem falar com sabedoria em excesso. Se és capaz de sonhar sem fazer do teu sonho o teu mestre. Se és capaz de pensar sem fazer dos pensamentos tua meta. Se és capaz de enfrentar o triunfo e o desastre e tratar esses dois impostores da mesma maneira. Se és capaz de ouvir a verdade que disseste, deturpada por malandros para enganar tolos, ouvir as coisas porque deste a vida destruídas e te inclinar para reconstruí-las com ferramentas gastas, seres capaz de juntar todas as tuas conquistas. Este é um poema de Rudyard Kipling, Se ou If. Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade. Desconstruindo o sistema, sempre, né? O sistema que aprisiona, que controla, que molda, sem consciência, e falando da espiritualidade prática, que está em todo lugar. Então pode estar num poema como esse, como está nas palavras da Bíblia, do Cristo, né? Como pode estar nas palavras de um mestre yogi, de um mestre budista. Então, a espiritualidade prática, ela não tem uma escola nesse sentido de seguir uma igreja e porque segue a igreja está salvo. Porque para se salvar de si mesmo, a primeira coisa que você tem que fazer é ter consciência. A espiritualidade vai falar disso, vai trabalhar isso. E que esse poema tem a ver com isso que a gente traz hoje aqui, que eu quero falar de perdão. A gente está entrando, né? A gente está aí no carnaval, vai entrar numa quaresma, e quaresma tem todo um significado, não é uma invencionice só da igreja, porque ela transcende, né? A igreja que trouxe algumas coisas, e mesmo dentro do judaísmo, né? Ela copiou uma parte do que existia na Grécia, que existia no mundo celta, e mesclou com o judaísmo, que foi o que os discípulos fariseus ou não levaram, né, para Roma. Então você tem uma mescla e os rituais surgiram da onde? Ritual da missa, comunhão, confissão, onde que surgiu isso tudo? Né? Dessa mescla toda. Eu sempre falo da salada, né? Uma salada muito bem organizada, muito bem estruturada, e de cima para baixo muito bem imposta, porque apagou-se tudo para se estabelecer, então, uma nova ordem naquele momento, naquele lugar que se considerava o mundo. Só que o mundo é mais vasto. Hoje a gente está vendo, né, toda a Terra, há muito tempo que estão vendo toda a Terra, né, depois do Renascimento, e agora vemos mais ainda. Nós estamos vendo que tem Marte, que tem Vênus, que tem Júpiter. O que a gente vai fazer? Vai explorar, não vai explorar? Vai habitar, não vai habitar? E por que não? Né? Então, é a expansão do homem, a expansão da consciência do homem, ainda que aos trancos e barrancos, errando, matando, esfolando, né? E também se, né, destruindo em alguns momentos, mas faz parte da natureza humana. Por que eu digo isso? Porque o ser humano não é um ser fechado, como a Terra não é um planeta fechado em si, né? Ele é um planeta vivo, ele tem uma casquinha, uma coisinha fina, né, que é a atmosfera, que é essa coisinha tão simples que nos mantém aqui,
que nos dá a possibilidade de ter esse tipo de vida, né? Outros planetas, a gente não está vendo isso, então, esse tipo de unidade carbônica não dá para viver se não for com aparatos eletrônicos ou de engenharia, para a gente poder viver em outro lugar, mas, de qualquer maneira, explorar, descobrir, faz parte da natureza humana que está se construindo, né? Não podemos condenar essa parte da descoberta e da exploração, achar que ela é totalmente negativa, porque nós precisamos dela para crescer também. Agora, ponderar, equilibrar, porque tem também o trabalho de casa, né? Então, eu quero trazer a questão do perdão, porque o perdão marca um comportamento, é difícil, não vou dizer que é fácil, mas na antiguidade havia esse perdão? Que sociedades perdoavam? No Código Hammurabi era a lei de Talião. No Egito também, mas com algumas características, algumas concessões. Mas de que tipo, né? E qual é a diferença que o Cristo, ele veio trazer? Não estou falando da igreja, porque a igreja meio que repete muita coisa, tá? Mas, assim, o perdão na lei mosaica, trazida do Egito, né? Ele teve esse aprendizado do Egito, que pegou também muita coisa da Babilônia. Então, no Antigo Testamento, o perdão estava atrelado também aqui a sacrifício, mas a partir de um arrependimento para cumprir a lei. Então, não era uma coisa muito de consciência, não, era de repressão mesmo. Tem que fazer, não matarás. Matou, podia ser que até acabasse morto. Mas roubou, perdeu a mão. Em alguns casos, não. Então, já havia aí alguma questão, né, em que, em Êxodo 34, tem uma passagem que diz assim, é o mesmo Deus, tá? O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, é tardio em se irar e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente. Então, ainda que ele seja misericordioso, a justiça exige punição para o pecado. Então, não é só se arrepender e está tudo bem. Tipo, desculpe. Não é bem desculpe. É perdoa. E aí ele fala, tá, vou te perdoar, mas o que você vai me dar? Então, tem uma troca aí. E no Levítico, está lá. O sacerdote fará, então, o sacrifício e a expiação por eles e vai observar para saber se foi perdoado ou não, se cobra mais, se não cobra mais. Esses critérios de se vai ser só dinheiro, com 4 patas, ou com avezinha, ou se vai ter também roupa para se rasgar de cinza, esses critérios são sempre muito subjetivos. Depende da interpretação, da intenção, e principalmente do sacerdote, né? Que o outro é pecador, fez. E se está confessando tudo. E se está realmente arrependido, né? Coisa que é difícil de alguém determinar. Só a própria pessoa pode saber disso, né? Que às vezes pagar é fácil dessa maneira, mas você está pagando para Deus e para o outro. Se você fez uma coisa que chegou a tirar a vida de alguém, complicado isso, né? Então, o perdão dependia, aspecto do perdão, dependia de sacrifícios e rituais específicos. Era sempre assim? Foi sempre assim? Será que era assim na Grécia, Roma? Não, não era assim. Não havia uma religião do Estado. E no mundo celta haviam, né, os deuses, e depende da sua relação com os deuses, é uma coisa mais primitiva. Mas como também tinha menos repressão, e era num sentido mais tribal, justamente por isso havia menos possibilidade de erro. Porque quando constitui uma sociedade,
a sociedade heterogênea não se autorregula. Então, tem que começar a regular de fora para dentro, né? A disciplina vem sempre de fora. Então, aí complica, né? É o homem que cria uma situação em que ele mesmo se coloca numa situação difícil. Não, a gente vai ver olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que ele quer dizer mão por mão e pé por pé, né? Mas é tipo assim, acho que roubou uma vaca, tem que dar a vaca, ou cortou a mão porque roubou, mas aí o cara fica com a mão, quem fica com a mão, né? Olho por olho, quem fica com o olho de quem? Mas acho que é uma expressão, né, metafórica, que seria na mesma medida. Então, se prejudicou muito, vai prejudicar muito também o outro. E vai ter que ter um sacerdote também ali fazendo esta retribuição do crime. Difícil isso, né? Mas assim foi na Babilônia, né, em algumas outras civilizações, no Egito um pouco também, principalmente nas que são mais monoteístas, que têm uma regra mais estruturada, e como eu falei para você, no estilo cidade urbano e civilização, né? Já Jesus, né, que nasceu ali, né, naquela península ali, que até hoje é complicado, né, Jerusalém, era de Nazaré, né, Galileia, né, Galileu, que não valia nada, né, ele nasceu ali, foi estudar em outro lugar, mas nasceu ali. Ele, na sua pregação, quando começou, ele falou, ouviste, que foi dito, isso está em Mateus, né, que eu falei para vocês que Mateus é bem factual, né, ele conta os fatos. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Claro que ele conhecia a lei. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Resistir ao mal é reprimir. Então ele diz, não adianta você ficar tentando fugir por medo, não olhar, reprimir aquela vontade que ele deseja. Há que ter consciência. Então ele fala, não resistais ao mal. Mas, se alguém te bater a face, parece que está faltando alguma coisa aqui, e provavelmente está. Tá? Ele está falando primeiro de repressão e depois de uma agressão. Se alguém te bater na face direita, você dá à esquerda, você não está resistindo. Mas eu acho que não tem ligação com a primeira premissa. Esse é o problema desses textos em que você não tem mais o original, né? Ah, é bem verdade, né? Que tem uma questão de consciência aqui e tem uma questão de você não se vingar. Não se vingar e não dar retribuição, conforme está no Antigo Testamento na lei. E ele ainda continua, porque se perdoardes aos homens, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes, vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Aí eu pergunto para você, que está me ouvindo, quem faz isso? E se eu faço somente com a intenção de ser perdoada? Tipo, internamente meu coração não perdoa, mas eu digo para a pessoa que me ofendeu, que me traiu, eu te perdoo. Não preciso conviver, mas eu te perdoo. Eu te perdoo e você fica bem longe. Só porque eu tenho uma barganha aqui com meu Deus, que ele vai me perdoar. Ele não vai me deixar lá no inferno e vai me dar um céu, um lugar no céu, qualquer coisa do jeito que nem pelo purgatório eu quero passar. Afinal de contas, eu perdoei o imperdoável. Então, quando as pessoas pregam esse perdão, o padre, ao perdoar uma confissão arrependida, se é que ele pode medir isso, né? Mas fica por cargo do confessar, daquele que confessa, né? Porque o confessor, ele não tem como avaliar. Acredita-se que de joelhos ou sentado ali, ao se expor, a pessoa está arrependida. E ele não tem nada que ver com aquilo. Então, ele simboliza um perdão que alivia a pessoa que conta, mas geralmente ela é a agente, né? Eu sou o pecador, então eu sou a agente do erro do pecado.
Mas e a outra pessoa? Ou outras? Como fica? Perdoaram? E são essas pessoas também que têm que perdoar. Ainda que a pessoa vá lá, confesse, mas não vá à pessoa ou ao ofendido e diga: "Você me perdoa?". Isso é muito difícil. Mais difícil ainda é a pessoa traída ou ofendida também sair perdoando, porque tem que entender que aquela pessoa está no nível de consciência X, que ela também tem o livre-arbítrio de fazer as besteiras, de poder aprender. Então, todo esse processo não é tão fácil assim, não se resume em palavras bonitas, do tipo: "Perdoa, está perdoado". Há que ter sentimento, a vibração tem que vir do coração realmente, tem que ser uma coisa, assim, mais magnética do que, né, mental. A mente não vai fazer grandes coisas, gente, a mente é 20% da gente, né, o córtex aí. Nós somos 80% subconsciente, inconsciente ou transdimensional, o nome que quiserem dar. Mas esse eguinho, esse euzinho, essa personalidade é 20%. E ela diz qualquer coisa: "Eu perdoei papai e mamãe", na hora que você vai começar a trabalhar vem a choradeira, né, porque eu trabalho muito com isso, né, através das meditações, das reprogramações, eu vou trabalhar exatamente isso. Vamos perdoar realmente? Oh, meu Deus, a pessoa traz, não está nem a pessoa na frente, traz a pessoa em imagem na frente, se coloca ali, ou não consegue perdoar, ou foi ela que ofendeu, e aí é difícil dela se perdoar, porque aí ela realmente vê o que ela fez, que também tem um se perdoar. Eu só posso perdoar se eu me perdoar. Por quê? Por que que eu posso me perdoar? Porque eu tenho que me ver, não pecadora, eterna pecadora, mas falível, passível de erro, porque não tenho toda a visão e toda a consciência. Então, eu vou errar, mas eu não vou repetir o erro. Aí está também a grande diferença. Eu não vou repetir o erro. Então, é um arrependimento, é uma consciência. Mas se eu erro, peço desculpa. Erro, peço desculpa. Erro, peço desculpa. Aí já não está valendo nada. Então, essas palavras, na ação de uma pessoa assim, já ficam vazias. E a pessoa vai ser salva? Não, não tem salva, ela não foi salva do ego dela. Ela vai parar naquelas instâncias que eu digo, lá nos meus vídeos de projeção, que são os níveis astrais de acordo, porque aquilo que você fala, faz e intenciona, vibra em continuidade e atrai o mesmo, não atrai o diferente. Então esse discurso que deixa a pessoa inerte, a pessoa sem decisão, sem movimento real, para esperar então um perdão, que vem, sabe-se lá da onde, carregar no colo, não evolui, não cresce, não dá consciência, não dá responsabilidade. A gente vê isso na própria criação que está acontecendo dos anos 90 para cá. Não se pode castigar, não se pode falar, não se pode coibir, não se pode dizer está errado, e não estão aprendendo nada, está ficando pior essa sociedade, inclusive mais abusiva e violenta. Então, Jesus ensina realmente um perdão infinito. E olha, num livrinho que está bem costurado, tá? E eu falo que esses 4 evangelhos, 2 factuais, outro mais ou menos, relegado a um pouco mais à saúde e aos milagres, e um que dá uma conta de uma certa transcendência, um certo misticismo, mas será que ele só ensinava com parábolas quando fosse para criancinhas? Será que não tinha nenhum ensinamento mais profundo? Já que nós sabemos que o todo judeu tira todo aquele conhecimento da cabala e tal, será que ele não conhecia? Será que ele não tinha lido isso dos discípulos, não tinha ensinado? Que não são só 12, né? E também não são 13, né? São muito mais. Os 12 ficaram, né, para poder fazer uma conta bonita de 3 vezes 4 e tal, 12, 12 também é um número importante, 12 meses, 12 siglos, e por aí vai. É simbólico, gente. Mas é verdade que Lucas vai dizer que na cruz ele falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Bom,
realmente, eles não estavam fazendo ao Cristo, pelo Cristo, não foi uma ofensa, uma traição, porque eles não conheciam. Ouvido falar, era mais um profeta, era mais um, sei lá, um ativista, porque ele foi confundido como ativista pelas cartas de Pilatos a Tibério e a insistência do Sinédrio, como se ele fosse querer derrubar Roma, né, que havia um grupo lá que queria fazer isso, eram os zelotes. Então, é como se ele fosse um ativista. E Pilatos chega à conclusão de que não é bem um ativista, é um profeta, é tipo assim, é um louco, um profeta, um misto desses aí que vocês têm, mas Sinédrio insistiu, Sinédrio tinha acordo com Roma, havia conluio, havia corrupção, havia dinheiro para lá, dinheiro para cá, uma velha história no mundo, né? A gente vê isso o tempo todo. Quem paga é o povo, os poderosos sempre que se colocam lá, não que sejam especiais, alguns são por dinheiro, outros são por conveniência, né? Que são os políticos, né? Mas Sinédrio não é eleito, tá? É que nem indicação. Então, que julga o destino, né, do povo, né, que determina, né? Essa história que a gente está vivendo é mais velha do que você possa imaginar. Então, nesse caso, né, o acordo fez com que o indulto do governador não caísse sobre Jesus, e sim sobre Barrabás, porque foi feito vamos dizer, um plebiscito na hora lá oral, e o plebiscito não deu para Jesus, deu para outro, para soltura, e ele foi condenado. Então, como é que Jesus vai condenar e não vai perdoar? Ainda mais sendo, né, tendo ele toda essa proposta, aqueles que realmente são inocentes úteis. Os que fizeram o processo são inocentes úteis. Os que cumprem apenas ordem cegamente são inocentes úteis, não que não tenham responsabilidade. Mas que naquele momento pesava muito mais aqueles que o condenaram injustamente. Mas, Cristina, não era para ser? Era para ser? Era para ser assim? Todo mundo tem essa certeza? Ele disse, ele voltou para dizer, cumpriu, está tudo certo, não haveria sofrimento, não haveria dor. Pensem, né? Eu quero falar de espiritualidade, né? Porque as igrejas são assim, o sistema, né? Ele é político, né? Desde que ele seja ou politeísta ou monoteísta, claro que o politeísta é um pouco mais, vamos dizer, democrático e aberto, o monoteísta, não, né? E o Estado, às vezes, copia isso. Então, ele realmente aboliu a lei mosaica, ensinando. E é importante, se você passar por um período de quaresma, né, que é um período de recesso, sim, 40 dias para você fazer mudanças significativas. Né? Estamos falando agora de espiritualidade prática, não estou falando de práticas de igreja nem nada. Coisas que você pode observar, né? Sua alimentação, sua saúde, seu trabalho, né? Onde você pode melhorar, o que você pode deixar, o que está te incomodando, né? Tem 40 dias aí. A neurociência diz que 40 dias fazendo uma mesma coisa, você provoca uma mudança significativa, porque os neurônios mudam, porque condicionamento padrão é condicionamento dos neurônios. Na hora que eu começo a fazer outra coisa, né, daí que tem esses livros, Milagre da Manhã, faça 20 minutos sempre de leitura, faça 20 minutos de meditação, né, mas que seja todo dia, porque se você conseguir fazer 40 dias, você vai ter um ganho significativo, tá? Isso não é autoajuda, isso aí é prática realmente, orientação, baseado até em alguns estudos científicos, mas que nós temos na parte da espiritualidade prática, já conhecemos de muito tempo essa tradição, muito anterior ao judaísmo, que 40 a 45 é um número significativo para criar uma cisão num comportamento padronizado, condicionado do teu corpo. Tá? Por isso que se perde também condicionamento. Né? Você fica mais de 2 meses sem fazer alguma coisa, tem que voltar tudo de novo.
Então, ele pede um perdão irrestrito para aliviar você. Na verdade, ele pode, né, vamos dizer, ele tem uma outra estatura, né, como tem outros mestres, aí não estou falando só dele, mas tem uma outra estatura, uma visão, vamos dizer, de cima, lá do 20º andar. Você está aqui, né, no resto do chão você não está vendo nada, né? Aí você está ali no segundo andar, no terceiro andar do prédio, você está olhando assim, está falando, realmente, não vale a pena, tal. Então, quando você perdoa, você se liberta de ficar remoendo alguma coisa, de ficar alimentando, através da sua mente, aquela mágoa. E até esquece a pessoa, até esquece o feito. É bom? É, tranquilo. Mas e a outra pessoa? Bom, ela que tem que saber se ela vai se perdoar, se ela vai se arrepender. É um problema dela, não é um problema seu. A ofensa é um problema de quem ofendeu, e não um problema do ofendido. Né? E se a pessoa te calunia, o problema é de quem está falando a calúnia, e não de quem é caluniado. Ele não é um problema mesmo para mim. E se eu absorvo aquilo para mim, eu tô aceitando e estou me magoando. Eu tenho que soltar? Eu posso perfeitamente dizer assim, isso é mentira, é um problema seu, se você acha isso, fica com você, e eu estou na boa. A outra pessoa vai ficar com aquilo. Mas você soltou e perdoou. Porque sabe que ela está num nível de confusão, às vezes qualquer coisa que seja. Se você quiser pensar ou não quiser pensar nada, você deixa para lá. Se você fez perdoar-se, se você fez assim, ou se você fez a outro querido, é complicado, eu sei, mas também é preciso perdoar. Mas aí baixa o ego, né? Porque a pessoa que, vamos dizer, que mentiu, que traiu, ela se colocou acima da outra. Ela invadiu um espaço egóico do outro. Agora ela tem que recolher a sua insignificância. É por isso que dói perdoar-se. Porque eu tenho que aceitar a minha pequenez, a minha mediocridade, a minha mesquinharia em trair, em caluniar, em inventar. Terrível. Então eu não consigo soltar. É difícil, mas tem que soltar. Para o seu bem. Porque a outra pessoa, de repente, até já soltou e não está nem aí. Né? Então a gente tem que entender esse processo, porque espiritualidade prática é, antes de tudo, consciência e ação. Consciência não é eu dizer assim, eu sei, Jesus falou, ou eu sei, não sei quem falou, o Buda falou, o neurocientista falou, ou outro autor de autoajuda, eu tenho que fazer isso. Isso é saber, de, no sentido assim, bem reles, né? Tomar ciência de algo, ter a informação dele. Conhecimento vai um pouquinho além. Você começa a fazer algumas correlações, falar, realmente, se eu ficar nisso, presa, ou né, se eu não me perdoar, ou se eu não perdoar a pessoa. Então, aí é conhecimento. E a sabedoria é simplesmente já ter consciência e agir. Né? Então, esse é o caminho de espiritualidade. Então, o Deus que ele fala, Senhor, né, perdoa e tal, é o mesmo da Torá? Muitos querem dizer que sim, mas não. Por uma série de evidências, não. E o que seria, né? Marcião, no século II depois de Cristo, né? Eu acho que ele era um gnóstico. Ele diz que Jeová era uma espécie de demiurgo, um intermediário, uma espécie de Elohim, que era controlador, punitivo, né? Queria, né, que todos obedecessem a ele como se ele fosse o Deus único poderoso, por isso que ele fala dos escolhidos. Ele é escolhido e escolheu um povo. Ele escolheu um povo e escolheu ele para adorar. Mas é pequeno. Então ele não é o poderoso? Me parece, para todas as leituras, né? Que quando a gente fala de um Criador, ele está muito além, né? Desse espaço-tempo. E seria a esse, então, que Jesus se referia? Com certeza. Né? Que seria uma consciência cósmica, um Deus Pai e Mãe. Por que ele não podia falar com essas palavras? Queridos, estávamos há 2025 anos atrás. E a consciência vem evoluindo, o homem vem se construindo. Como eu digo, aos trancos e barrancos. Mas vem.
caindo e levantando. Há épocas de ouro e há épocas de ferro. É natural esses ciclos, até que possamos romper esses ciclos e essa roda samsara. Mas não dá para fazer só você. Faz você, vai puxando a rede, e nós temos que trazer essa luz e essa benevolência para outros. Como? Dessa maneira. Não indo lá forçar, não indo lá pregar na cara do outro, não se colocando acima e o outro abaixo, mas, por exemplo, perdoando, soltando. É uma maneira de você ser luz e farol para o outro. Abençoa, joga setas de luz, né? E a visão do Islã sobre Jesus, sobre o perdão, é bem diferente também, mas Jesus está presente no Alcorão. Aquele pessoal que diz assim, que foi uma invenção de Roma, realmente está dentro dessas teorias ignorantes de conspiração. E teoria da conspiração, teorias conspiratórias são teorias de pessoas ignorantes. Ou você tem uma teoria realmente que tem um fundamento, né? E mesmo que seja de oposição a alguma coisa, tudo bem, mas ela tem um fundamento. Agora, a teoria da conspiração é vazia, é falta de estudo, é falta de discurso, é falta de tudo, né? Fora os apocalipses, né? Aí mistura com o apocalipse, que é uma previsão que nunca se cumpre, não tem data, enfim, né? Jesus, no Alcorão, era um profeta poderoso, tá? Mas que falhou na sua missão. Para ele está escrito isso, tá? Então, Jesus teria falhado, era um fracasso, é, então ele foi crucificado, foi morto, então tudo teria sido corrompido, e aí eles não o consideram muito bem, mas é um personagem histórico, tá? E Maria é até mais bem falada, porque no caso eles viram que ela sofreu muito. Veja, essa era uma primeira versão do Corão. Depois tem os xiitas, os sunitas e outros que foram escrevendo, mexendo, daí que saem essas leis aí estranhas, né? Essas vírgulas e esses parágrafos aí inventados, né? Para justificar algumas batalhas, mas em suma está lá, tá? Então, a, a questão da cultura de culpa atualmente, né? Por que eu trouxe esse tema? Não só para o indivíduo, como espiritualidade prática, para ele se libertar, para ele ficar mais leve, para ele poder fazer um caminho, né? Superando a si mesmo, superando o seu ego, mas também porque hoje nós vivemos numa sociedade que parece que está reforçando um paradigma de italiano. Não tem nenhum cristão aí. Eu não vejo a igreja com discurso cristão, eu não vejo a igreja evangélica com discurso cristão, eu não vejo espírita com discurso cristão, eu vejo somente Jeová, o mesmo paradigma do Antigo Testamento, que é olho por olho, dente por dente. A interpretação de karma dada até pelos espíritos é mais ou menos isso. Você fez isso, agora você paga isso. Igual, que é uma das coisas que eu já comentei com vocês, que me incomodava profundamente quando eu escutava essas conversas, que às vezes não vinham de padre, nem de igreja, que eu já tinha rompido, mas vinham dos meios espíritas, espiritualistas, que dizia que se você é pobre, é porque você foi um rico mau. Aí eu falo, tá, então os ricos hoje são bons? Ou, se alguns são maus, né, eles vão ser pobres depois? E o que eu tenho a ver com isso? Qual é o consolo que eu tenho com isso? Qual a superação que eu tenho com isso? Dá um incômodo tão grande, dá um mal-estar, é um troço tão sem pé nem cabeça, e principalmente quando você lembra de que duas, três vidas passadas você não estava sendo rico, poderoso, coisíssima nenhuma. Isso não procede. Depois eu fui estudar justamente isso, com mais profundidade, no acástico, no astral, não procede mesmo. E por que fazem isso? Porque é mais fácil repetir o sistema. O sistema é punitivo. Agora, ter punição aqui, leis, é porque nós somos sociedade, precisa ter para regular. Mas
Nós não estamos falando disso. Veja, eu vou para uma igreja, né, a igreja que dominou aí, e ainda está aí, né, 2025 anos, o que ela fala? Quando que você vai parar de ser pecador? Só o santo, se fizer um curso para santo. Mas esses santos também está tudo misturado. Nem todos fizeram curso para santo. É santo porque prestou serviço para a igreja e foi fiel. Então, me desculpar, né? Tem uns santos aí, os dominicanos, que foram osso duro de roer, principalmente com a Inquisição. Então, como que fica isso? Sou pecador? Porque Adão e Eva pecou. Percebe a ligação com hoje? Adão e Eva é um mito, é uma metáfora, mas durante muito tempo foi considerado, né, os filhos de Adão, os filhos de Eva, que são os descendentes, assim começou a vida na Terra. Ah, meu Deus, o século XXI ainda pensando assim. Então, eu herdo, como pecadora, os erros de quem? Do meu pai, do meu avô, da minha mãe, da minha avó, do meu bisavô, da minha bisavó, e isso vai multiplicando quase que geometricamente. Então, o que diz a sociedade? Que seria para aprender com a história. Erramos ali, enquanto humanidade. Não tinha que escravizar ninguém, não tinha que ter preconceito. O que vamos fazer? Diferente. Mas o que está sendo feito? Vingança. Vingança. Os mimimis, os discursos que estão sendo permitidos são de vingança. São de olho por olho, dente por dente. Já vi gente ir na rede, no Brasil, nesses flows, nesses cortes de inteligência, dizer que não tem que ter mais nenhum branco na Terra. E que culpa tem uma criança? Ah, porque o seu pai, o seu bisavô, isso não foi. Esse veio diretamente de um lugar que nem teve isso, nem que escravizou ninguém, por exemplo, Polônia. Aqui no sul tem muito polonês, ou tcheco, e pelo contrário, até sofreram pressão, né, de outros países lá. Por quê? Só por ser branco ele vai ter que morrer? Vai ter que pagar? E outra coisa, não entra aí nenhuma reencarnação. Então fica muito pequeno, fica muito fechado. E não fica nada cristão. E não fica nada. Fica um arremedo de judaísmo, é isso? Um arremedo de Torá, de Antigo Testamento, que a gente está vivendo? As censuras que se está vivendo para não poder falar mal, está pior que na época do Sinédrio. O Sinédrio não discutia, não havia discussão com a oposição, os saduceus e tal. Tá estranha essa época, né? Muito estranha. Mas tem a ver com esse paradigma de culpa, né? Então, a libertação, a consciência libertaria, o perdão libertaria a todos para crescer, para ir adiante. Mas enquanto eu não vejo a vingança realizada, eu também não ando para frente. E depois que ela se realizar, eu vou me sentir mal e não vai ter nada, eu não vou ter nada em troca, né? A vingança não traz ao outro a paz nem a recompensa. Não traz nada, traz uma dor danada, um vazio, uma frustração que gera mais violência. Então, esse cristianismo dessa maneira, não ensinado, não, né, não realmente conscientizado, gera uma fraqueza coletiva e de fraqueza coletiva vai gerar o quê? Uma vingança coletiva, uma culpa muito complicada, por isso Nietzsche falou contra, não é porque ele quisesse matar Deus. Aí também a interpretação de algumas pessoas, de alguns filósofos e alguns teóricos que estão querendo desconstruir esse paradigma, é o fim da picada. Tá? Então, quando eu vejo uma coletivização da culpa, é uma volta ao Antigo Testamento. Tá? E voltar ao Antigo Testamento não é o que estão falando aí como os istas, né, os taxistas aí.
né, que tudo é isto é como xingamento, que é outra coisa. Vou fazer um podcast de filosofia para vocês, vou trazer, estou preparando isso, para definir uma série de conceitos, para ver se joga uma luz nessa rede. Então, justiça punitiva, coletivização de culpa, falta de transcendência, tudo isso sugere que a sociedade de perdão, de irmandade, né, de fraternidade, foi substituída por um novo legalismo moral, onde a punição social substitui o sacrifício do templo. Então, as condenações, as negações, as censuras são isso, né? Então, como resolver isso, né? Como encontrar um caminho? Será que ainda teremos uma chance? Pode ser que sim, né? Então, parece uma idade de ferro, é uma idade de ferro, é, é uma situação complicada, mas sem conhecimento. Com esvaziamento das escolas, esvaziamento da rede, né? Porque conteúdo vazio não é nada, né? Ah, porque está produzindo conteúdo. Não, não está produzindo conteúdo. Não se está produzindo conteúdo. O conteúdo tem que trazer algo para mudar positivamente. Se a gente, para baixo, para negativo, não preciso. Eu não preciso, só soltar que desce. É a gravidade. O que, que é a gravidade? Né? A gente fala, eu não estou sujeito à gravidade, só para meu corpo físico para andar. Não. A inércia, ela é uma manifestação dessa lei da gravidade, dessa força gravitacional, que é forte. Então, ao levantar da cama, eu já estou fazendo um esforço. Eu levanto cedo, já faço um esforço um pouquinho maior. Se eu vou fazer um exercício, eu já estou fazendo mais. Eu estou indo contrariar. Por que, que eu preciso contrariar? Porque eu causo um atrito, né, da matéria com essa força e eu gero energia, eu gero o fogo que me alimenta a caminhar, ir para frente, a superar e tal, tal, tal. Então, ler é sair da inércia. Fazer uma prática é sair da inércia. Respirar, né, contando com consciência e meditar é sair da inércia. Então, eu preciso de atitudes, de práticas que me ergam da inércia, que me mexam, que eu saia da inação. Por isso que esperar sentado na estrada que venha a nave, Jesus Cristo, não sei quem, para a salvação, só piora a situação e o ser humano, enquanto ser, não está evoluindo, está involuindo, se degradando, e eu acredito que seja a morte do ser humano. Então, para terminar, continuando o poema de Rudyard Kipling, que é um inglês indiano, né? Ele vem falando de tudo que você é capaz, e se és capaz de juntar todas as tuas conquistas e arriscá-las num único lance de cara ou coroa, e perder e começar de novo do início, sem nunca murmurar uma palavra sobre a tua perda. E se és capaz de forçar coração, nervos e músculos, né, que eu falei agora, a servirem-te, mesmo depois de exaustos, e ainda assim resistir, quando nada mais resta em ti, a não ser a vontade que lhes diz, resista, se és capaz de falar com multidões e manter tua virtude, ou caminhar entre reis sem perder a humildade, se inimigos ou amigos queridos não podem te ferir, se todos contam contigo, mas nenhum em excesso, se és capaz de preencher o implacável minuto com 60 segundos de corrida bem vivida, tua é a terra e tudo o que nela existe. E o que é mais? Serás um homem, com H, que é humanidade. Então, esse é um poema de força, de resiliência, quem quiser, é só pegar, está em domínio público, If, em inglês,
né? C, de Rudyard Kipling, que deveria ser uma espécie de cartaz de catecismo, de tentar copiar cada uma das atitudes aqui que fortalecem, em silêncio, para você. Não precisa anunciar na rede, não precisa dizer, vamos fazer um protocolo, vamos todos, e você está usando a energia dos outros para você. Faça em silêncio como está aqui. Faça que você decidiu, que você quer se fortalecer. Faça, resista, seja forte, não se canse, não deixe a inércia te dominar. Faça, construa a tua consciência, liberte-se do teu ego. O ego não é nada, tá? É um conjunto de pensamentos. Mas ele, como vibração, é sujeito a essa inércia, a essa força gravitacional, ok? Então vamos pensar sobre isso nessa quaresma, por exemplo, está acabando o carnaval. Vamos ficar 40 dias com esse poema, de repente, é uma sugestão. Não vou cobrar de ninguém, não vou fazer protocolo, não vou fazer live, tá? Estou entregando para vocês uma sugestão, para que vocês possam ter um ponto de apoio, um farol, para começar, né? Quem sabe aproveitar esses 40 dias para fazer uma grande mudança em condicionamentos seus, que prendem você. São teus, você se prende, está com as argolas no pé, solta e sobe a montanha, ok? Então, curtam, compartilhem essa ideia o máximo que vocês puderem, quem sabe, né? Joga-se luz em todo lugar. E até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.